Muito bem, então cá estamos para a segunda conversa deste ciclo que surgiu aqui neste contexto de muita criatividade também que nos está a ser proposta e eu sinto isto em mim, sinto um vibrar de mais criatividade, sinto mais disponibilidade para isso e senti realmente a importância de trazermos à nossa comunidade, a quem sinta ressonância, ajuda no sentido de compreendermos melhor qual é o potencial, de uma forma mais consciente, qual é o potencial que este evento, não é? Esta situação que nós estamos a viver, única, em tantos ciclos de vida já passados, que não será certamente à toa, não acredito que as coisas acontecem sem um sentido e, portanto, foi daí que surgiu este ciclo de conversas para partilhar com as famílias formas mais conscientes de olharmos para este convite que estamos a viver, no meio de tanto desafio, no meio de dificuldades, no meio de tesouros, como eu costumo estar a partilhar, há aqui muitos tesouros escondidos. E então a Sofia Batalha vem exatamente neste enquadramento. Obrigada, Sofia, por teres aceito o meu desafio e o meu convite para partilhares com as famílias tanta da tua sabedoria e podermos chegar às pessoas com algo mais daquilo que é o teu dom, não é? E tanto da tua pesquisa e tanto da tua entrega. Por isso, bem-vinda e obrigada. Obrigada eu pelo convite. Sim. Então, como é que surge aqui a Sofia? A Sofia, para quem ainda não conhece o trabalho da Sofia, eu pedi a Sofia para me ajudar a enquadrar a dimensão do trabalho que a Sofia desenvolve. Já há muito tempo que eu acompanho o trabalho da Sofia, já também me ajudou em várias alturas de vida a encontrar sentido nas transições. E então, como é que eu posso trazer a Sofia a este grupo que aqui está, para quem ainda não a conhece? A Sofia intitula-se como catalisadora, gostei tanto desta expressão, catalisadora. Ela é criadora, professora e consultora do método de Feng Shui simbólico, lunar e feminino. E posto isto, Sofia, partilha connosco como é isto, como é para ti ser isto e o que é que tu, de uma forma resumida, nos podes trazer sobre como é que tu trabalhas com o Feng Shui. Eu primeiro que tudo trabalho com casas e com pessoas e numa dimensão muito inteira, ou seja, o propósito é sempre fazer a ponte entre as nossas paisagens internas e as nossas paisagens externas. E no fundo o propósito desse movimento catalisador é encontrarmos o nosso sítio, o nosso lugar. E então, basicamente é isso, é nós sabermos inteiramente e completamente onde nos encontramos, porque só esse pequeno movimento que aparentemente é tão simples é algo que nos traz, sem dúvida, que nos empodera, não é? Então nós começamos a nossa história na Terra, hoje é dia da Terra também, não é? Portanto começamos a nossa história na Terra como corpo, como alma, como espírito e conectados a tudo isso. E no fundo ao longo da nossa vida vamos nos esquecendo dessa conexão, vamos nos esquecendo dos nossos lugares, os nossos lugares vão aparentando ser inertes, vão aparentando ser algo que é como se fosse um palco sem vida, não é? E na realidade, seja as nossas casas, seja os sítios onde estamos e onde habitamos, a rua, o bairro, a cidade, ou seja, tudo isso tem de facto uma força imensa em nós. E, portanto, é um movimento sempre recíproco, é um movimento sempre de dar e receber, de ouvir e de construir. É um movimento muitíssimo criativo e sempre de redescoberta e sempre de relembrar. Então, para mim, essa dimensão da casa é uma dimensão muito fundamental, porque a casa fala sobre nós. Portanto, a casa é sempre a nossa dimensão.
Sempre, sempre. Ou então vai daqui a um minuto. Desculpa, Sofia. Vamos lá. Ok. A quem chega, bem-vindas todas. Vou pedir só que retirem o som para podermos estar aqui a escutar a Sofia e a sua partilha. Ok, então, Sofia, querias concluir? Quero concluir que para mim é uma prática que é muito valiosa, é uma prática muitíssimo poderosa e que nos traz a quem somos, é sempre uma redescoberta de quem somos. E, portanto, é um trabalho muito profundo, muito interno, mas feito através do lugar. Não só no lugar, mas também do tempo, não é? Porque estamos sempre a falar de tempo e espaço. Então tem a ver com isso, tem a ver com nos redescobrirmos a partir de onde estamos. Sim, e sabes, esta perspectiva simbólica foi sempre algo que sempre me acompanhou. E quando encontrei a tua leitura do espaço, não é? A forma como tu interpretas o espaço e como fazes essa ligação profunda com quem somos através do espaço que habitamos, como se não fosse, não é? Porque até então isto que tu trazes é muito comum, não é? Nós olhamos a casa como um espaço que habitamos e não como uma extensão de nós. E tudo isto se reflete de tantas e tantas formas. A própria família, não é? Fazendo aqui a interligação com a família, nós achamos que somos elementos distintos, mas não somos sem uma interligação profunda entre todos os elementos que compõem a família, não é? E por isso a tua forma de olhar esse espaço que habitamos dentro e fora de nós foi realmente a partir daí que eu compreendi muitas coisas, e quem trabalha contigo sabe isto certamente, não é? Que se compreende muita coisa sobre quem somos através das coisas mais aparentemente inócuas à nossa volta, não é? E por isso mesmo acho que temos aqui algo que podemos trazer a quem nos escuta, e que podes trazer a quem nos escuta no sentido de integrar o que é esta vivência que estamos a ter nos traz, não é? Em termos dessa perspectiva simbólica que tu tens da casa. Então, entrando aqui neste contexto atual, Sofia, como é que tu, olhando a casa nessa perspectiva simbólica, como eu estava a dizer, como é que interpretas este momento que nós estamos a experienciar, a vivenciar, esta questão de estarmos confinados, isolados em casa? O que é que isso representa para ti? Nós temos que ter aqui alguns pressupostos quando fazemos análises simbólicas, seja do que for, não é? E obviamente que o meu trabalho é principalmente simbólico, mas temos que ter aqui alguns cuidados na simbologia, porque a simbologia é algo que depende de como e a quem ressoa, ou seja, a simbologia nunca é universal, a simbologia é sempre individual e é sempre uma viagem solitária, talvez, solitária, mas sempre em relação, ou seja, a simbologia abre-nos para a conexão, não é? Mas as nossas interpretações, os nossos pontos de vista são sempre únicos, o que não quer dizer que não possamos tocar em elementos comunitários, não é? Mas à partida é sempre um movimento mais individual. E portanto, posto isso, obviamente estamos a passar por um evento mundial, não é? A vários níveis. Apesar de que todos vamos ter uma visão, todos vamos ter uma contribuição, todos vamos ter uma perspectiva que é corroborada pelo nosso contexto. Nós, quando falamos de Feng Shui, estamos sempre, inevitavelmente, sempre a falar de contexto. Então estamos sempre a ir buscar essa dimensão, essa informação de como é que o meu contexto está a ressoar com a minha vida, não é? E seja simbolicamente, seja mitologicamente, seja arquetipicamente, ou seja, tudo isso vai sempre, no fundo, complementar a minha narrativa, complementar quem eu sou no espaço em que eu me encontro. Então, relativamente a este evento em particular, há
há um tema, obviamente, que é o tema de a maioria de nós, não todos, de repente ficamos confinados, como tu estavas a dizer, não é? De repente a nossa vida quase que parou, ou parou de muitas Aparentemente, formas, pois, não exato. é? E então, de repente ficámos confinados dentro de quatro paredes. E obviamente estas paredes, originalmente as nossas casas, elas são construídas por uma questão por uma necessidade de segurança, não é? Portanto, as casas são uma necessidade humana fundamental de reencontro da segurança. Então é para nos protegermos das tempestades, para nos protegermos do frio, ou seja, tem uma base muito, muito simples, na verdade, não é? E agora, é claro que quando nós seres humanos somos dinâmicos, como mamíferos que somos, como movimentamos-nos facilmente e precisamos desse movimento também. E a partir do momento em que nos cortam parte desse movimento, nós podemos ainda mais ter essa ilusão de separação. Uhum. E uma das coisas que tem vindo a acontecer na sociedade ocidental, não só, mas desde Descartes, mas principalmente desde a Revolução Industrial, é a ilusão de separação. A tal ilusão de nós próprios enquanto entidades completamente separadas de tudo o resto, a ilusão de que somos separados da natureza, a ilusão de que as nossas profundezas das nossas almas são coisas que mais ninguém compreende porque estamos todos completamente sozinhos. Não é? E isso, esta dimensão deste confinamento leva-nos para essa profundeza. E esta profundeza pode ser algo mais fácil, pode ser algo mais simples ou pode ser algo muito difícil de ser vivido. Então há vários temas que surgem neste confinamento. Temos o tema da casa que nos engole, não é? Em que de repente estas paredes apanham-nos, confinam-nos, prendem-nos e nós ficamos sem saber o que fazer, sem saber como fazer, no limite, sem saber quem somos. Porque se há coisa que este confinamento nos traz, é também a energia da paragem, do tempo. Exatamente. Então isso é super interessante porque nós estamos habituados na nossa sociedade a que o tempo é uma coisa para ser ocupada. Exato. Então nós ocupamos o nosso tempo de uma forma muito variada, somos muito criativos a ocupar o nosso tempo e esta sociedade urbana contemporânea é de facto fantástica a arranjar todas e mais umas possibilidades para, no fundo, nunca pararmos, não é? Estamos sempre ocupados a fazer alguma coisa. Então, e depois questionamos a hiperatividade nas nossas crianças, não é? Exatamente. Então nós nunca encontramos um espaço só para ser. E é isso que isto traz, ou seja, este movimento mundial traz muito essa dimensão de, no fundo, um reencontro com esse nosso eu mais profundo, com o nosso eu atemporal, com o nosso eu infinito, com o nosso eu que não se cinge às regras nem da sociedade, nem das rotinas, nem daquilo que esperam de nós, porque nós estamos cá dentro. E isto é um processo alquímico altamente transmutador. E repara, qual é que é a enorme diferença entre transformação e transmutação? É que a transformação é fundamental, não é? Todos nós Claro. passamos por momentos e por fases transformadoras, não é? Agora, a grande diferença é que a transmutação cria algo novo. E vem de dentro, não é? Exatamente, então cria uma nova ligação, é um processo alquímico, lá está, não é? Então temos aqui, eu tenho comparado metaforicamente esta fase um bocadinho a estarmos todos no casulo, não é? E a dimensão do casulo é uma coisa muito violenta, o casulo, porque se a lagarta entra para o casulo e cose, não é? Aquele ovo à sua volta, ela vai liquefazer-se lá dentro. Ou seja, o seu corpo, ela deixa literalmente de existir dentro do casulo. Para, a seguir,
passar a existir noutra dimensão, com outro corpo completamente diferente. Isso é transmutação. É quando nós temos a possibilidade de libertar, de modificar, de evoluir paradigmas que já não nos serviam para o que nos possa servir a seguir. E isto é algo que às vezes torna a coisa mais desafiante a vários níveis. Repara, é mais fácil fazermos isto quando temos as nossas necessidades básicas suprimidas, obviamente, não é? Portanto, quando não estamos, para além do confinamento, numa casa que tenha contido algum tipo de violência, para além do confinamento em si, quando temos o nosso ordenado não tão cortado assim, quando temos ainda possibilidades de criar, de criatividade e de produzir, ou seja, todos esses aparentes pormenores do nosso contexto são dimensões fundamentais para nós conseguirmos usufruir deste movimento. Claro. Porque de outra forma é extremamente violento, pode ser extremamente violento, não é? Porque isto aqui também para fazer depois aqui no fundo um paralelo à forma como nós tradicionalmente vivemos a casa, não é? Então normalmente as pessoas mais extrovertidas, a tendência que têm para viver a casa é mais um toca e foge, ou seja, vêm a casa fazer o estritamente necessário e a seguir vão para a rua. Não é? Porque a casa é algo que, ok, existe, podem ter momentos mais em casa, mas genericamente estão lá fora, estão em relação, estão em produção, estão a passear, ou seja, o seu... É o pit stop, não é? Exatamente. O seu foco é literalmente o exterior. E na realidade, essas pessoas torna-se mais difícil esta vivência também, obviamente, não é? Porque aquilo que lhes traz significado, aquilo que as ampara, está aparentemente fora do alcance. Enquanto que as pessoas que são mais introvertidas têm uma vivência da casa um pouco diferente. Não é melhor nem pior, é só isso, claro, é só diferente. Claro. Mas de alguma forma conseguem emocionalmente suportar melhor este impacto. Agora, se nós estamos resistentes à mudança, se nós estamos resistentes a decidir mudar, este é um tema e é uma fase muitíssimo difícil, porque não estamos a permitir o processo de transmutação, e repara, isto é um processo de transmutação... Nem é voluntário, não é? Não, essa é a questão, não é? Não é intencional. Exatamente. Então é uma coisa muito forte, nós quer queiramos, quer não, nós estamos envolvidos nele porque fazemos parte desta sociedade. E lá vem a tal proposta de conexão. Exatamente. Então a questão aqui é que nós podemos estar apartados, separados, aparentemente desconectados de tudo o resto, porque estamos confinados em casa, a sentirmos isolados ou a sentirmos mais desmotivados, ou seja o que for, mas a realidade é que nós podemos e devemos cultivar essa conexão todos os dias. Nós somos, enquanto seres, não é? Enquanto seres mentais, enquanto seres corpóreos, enquanto seres emocionais, nós somos sistemas abertos em inter-relação constante. E a nossa inter-relação não é só com outros seres humanos. Isso é uma das maiores ilusões que eu acho que está a cair também dentro desta dimensão e deste desafio civilizacional. Nós somos seres humanos, seres abertos, sistemas inter-relacionáveis com tudo à nossa volta. Então a realidade é que o processo, o poderoso processo de conexão pode ser cultivado a partir da nossa casa. Nós podemos nos sentir, apesar do confinamento, nós podemos nos sentir em expansão. Daí permitir espaço interno para essa mudança, não é? Exatamente. Ok. Isto vivido em família, não é? Em que, lá está, um outro conceito que nós também abordámos as duas antes de chegarmos aqui com o grupo que partilha connosco este momento,
foi exatamente esta dimensão em que estamos a fazer isto a nível individual, pessoal, transpessoal, mas estamos a fazê-lo com os nossos filhos e com os companheiros que partilham esse espaço mais pequeno, maior. A própria forma da casa, eu tenho estado aqui em acompanhamento de algumas famílias que me referem coisas muito objetivas. Não sei o que seria se não tivéssemos uma varanda. Não sei o que seria se não pudesse ir com os miúdos para o jardim. Há aqui uma série de questões que estão interrelacionadas com o próprio espaço físico da casa, não é? Como esta dimensão em fazer o meu trabalho de permitir este mergulho no desconhecido para poder fazer esta transmutação que falas, a tantos níveis, não é, Sofia? Eu penso aqui em termos da educação, nós estamos perante novos paradigmas completamente, a nível da alimentação, a nível dos ritmos biológicos de cada pessoa que habita a casa, as rotinas, o que é isto de rotina, o que é isto de conciliar trabalho com escola. Portanto, isto para chegar aonde, para te ouvir, como é isto para ti, não é? De viver este processo que há pouco falavas, não é? Parece um isolamento, ou seja, mesmo dentro de casa, eu estou no meu espaço individual, mas ao mesmo tempo estou na união das pessoas que habitam e coabitam, não é? Sim. O espaço. Sim. Qual é que para ti pode ser o desafio e o potencial nesta leitura? Estar em família, ou seja, esse momento, esse movimento de estar em família mudou substancialmente assim de um dia para o outro, não é? Porque assim de forma muito genérica, e generalizar é sempre errado, atenção. Claro, claro, mas também temos que ter uma referência. Encontrar pontos de apoio, exatamente. Claro. Então, de uma forma muito genérica, as famílias encontravam-se ao final do dia, um pouco de manhã, ao final do dia, e às vezes ao fim de semana, nem sempre, porque depois há outras atividades, depois há, enfim. Então, de repente, as famílias estão juntas. Talvez como nunca estiveram antes. Talvez como nunca estiveram. E isto pode ser extremamente desafiante, mas isto tem um valor incrível. Porque isto é um resgate das nossas relações mais íntimas. Isto é um resgate do nosso poder da intimidade. Isto... mas isso é fácil falar. Pois é muito mais fácil falar. Não é? Sem dúvida, atenção. Eu não sou romântica nessas coisas, mas a realidade é que é. A realidade claro. É que se nós tivermos criado essa disponibilidade, se nós tivermos criado este espaço, este tempo pode ser um tempo muitíssimo valioso de nos darmos a conhecer, de nos conhecermos de outras formas, sem o peso da rotina normal, sem o peso dos horários da mesma maneira, ou seja, com outras dimensões. Porque de facto, e principalmente à medida que as crianças vão crescendo, não é? Que os filhos vão crescendo, há toda uma estrutura, não é? Há toda uma estrutura que deve ser cumprida pela tal rotina, pela tal normalização, e nós preocupamos-nos muito em acertar nessa estrutura e muitas vezes não temos tempo nem energia para mais. Não temos tempo para aprofundar essa relação, não temos tempo para estar disponíveis, porque estar disponível exige, é muito exigente. Claro que sim. Então, seja os filhos mais novos, seja os filhos mais velhos, há aqui um reencontro. Este reencontro pode ser muito duro, pode ser muitíssimo violento, porque eu de repente estava habituado a ter, eu ia dizer mais espaço para mim, mas isso não é verdade, porque era um espaço ilusório, não é? Porque era um espaço preenchido de outras coisas, ou seja, eu estou a fazer outras coisas, eu não estou realmente comigo, não é? Mas agora, claro que nós podemos estar todos a fazer outras coisas, mas podemos também cultivar esse conhecimento, cultivar essa partilha, cultivar essa presença integral. Claro que temos, como tu estavas a dizer também, a questão muito simples e tão complexa que é de facto o espaço disponível que temos para fazer estas coisas.
não é? E há várias coisas, eu faço muitas consultas, seja online, seja presenciais, e há muitas vezes aquilo que eu no fundo me confronto muito em consulta quando estamos a analisar as nossas casas, de um ponto de vista vivencial, normal, é muito comum as pessoas terem vergonha das suas casas, porque não conseguem, porque não há tempo para que a casa chegue à expectativa do que eu achava que era necessário, ou daquilo que a cultura me diz, ou daquilo que a minha família me diz, ou aquilo que eu digo, que eu acho que. Então, um dos trabalhos que eu costumo fazer, seja em consulta, seja em aulas, é um bocadinho essa desconstrução dessa perfeição. Então, a perfeição é, se é perfeito, é porque não está aqui nesta dimensão. O objetivo das casas é vivermos as casas. Na perspectiva sistémica, não é? O que está, a busca da perfeição é a não aceitação da vida, não é? Da vida real, da vida vivida. Não é? E a vida é desarrumada. A vida é caótica. E esse lado caótico é o lado criativo também. E nós muitas vezes temos medo desse caos, porque assumimos que o caos é negativo, que o caos nos traz complicações, e então em Feng Shui eu ouço muitas vezes o Feng Shui diz que a casa tem que estar sempre arrumada. Eu digo, É dos temas que eu mais gosto de ouvir falar, é sobre as casas reais, não é? E as casas, ainda por cima nesta altura, eu como mãe de uma filha, e já é o que é, com uma filha, eu imagino, não é? Como será gerir espaço para famílias de 3, 4 filhos, e também depende muito da própria dinâmica de cada pessoa, não é? Na própria casa. Claro. Mas como é para ti isto, como é para ti isto das casas reais? Fala um pouquinho disso, Sofia, para a gente aliviar as mães e os pais que nos ouvem na gestão do espaço, na gestão da logística, na gestão do que está, da roupa para passar. Eu vou partilhar aqui um pouquinho. Eu há poucos dias mandei uma mensagem à Sofia a lembrar-me de consultas que já tivemos e a dizer, olha Sofia, neste momento a minha casa, a sala da minha casa, que é o espaço que a Sofia sempre me ensinou, de que é um espaço muito dinâmico, e eu partilhei contigo, não é? A minha casa neste momento é ginásio, sala de meditação, escola, escritório, refeitório, é tudo, não é? E como é isso para ti? Partilha connosco. Acho que o principal é que este confinamento nos traz inevitavelmente à casa real. Inevitavelmente. E esse confronto com a casa real... Que é a vida real também, não é? Exatamente. Esse confronto com a casa real pode ser difícil. Se nós temos expectativas da tal perfeição, se nós temos, se ainda alimentamos internamente as expectativas de que as coisas têm que estar sempre de uma determinada maneira, agora, nós temos que ter noção de que esta exigência interna, isto é algo cultural. Então isto é algo que não é só nosso, isto é algo que é transversal à nossa cultura, é algo que se espera. E que nos foi passado de sistemas, exatamente, não é? Portanto isto é uma coisa ancestral, não é uma coisa nova, atenção, claro. É uma coisa que vem sendo construída dentro da nossa sociedade. E repara, quando nós pensamos nisto, mesmo na nossa ancestralidade, isto tem uma razão, obviamente que se tu vives mais perto da natureza, que se tu vives numa cabana, ou que se tu vives, tu estás sempre a zelar pela tua segurança de vida, tu estás sempre a trabalhar com base na tua sobrevivência e o teu poder é também o poder sobre o teu lugar de vida mais imediato. Então há coisas que tu tens que precaver, então há coisas básicas que tu tens que precaver, portanto isso é perfeitamente legítimo, não é? Agora, a partir do momento em que nós já temos toda esta construção, todas estas paredes ortogonais que não existem na natureza, a natureza é orgânica, não é? A natureza não tem paredes a 90 graus, então não tem nada disso. Isto são construções da mente humana, não é?
com tudo o que de bom e de mau isso possa trazer. Claro, claro. Mas a partir também. do momento em que estamos tanto em casa, inevitavelmente vamos ser confrontados com essa dinâmica intensa do uso do espaço. Uma das coisas que acontece, só agora assim, um bocadinho à parte antes de responder à tua questão, uma das coisas que agora acontece muito também de forma muito intensa são as manifestações na casa. As pessoas começam a ter coisas que se avariam, muito mais recorrente, porque o uso está a ser maior também. Coisas que se avariam ou mesmo manifestações de bolores, coisas assim mais. E tudo isto tem significado simbólico e fala no fundo destes nossos desafios, não é? Agora, como eu estava a dizer, a vivência da casa vai muito para além da arrumação. Aliás, quando as pessoas às vezes referem, pronto, o Feng Shui, seja em termos de arrumação, seja em termos de decoração, o Feng Shui não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver de facto com vivermos a casa em consciência. E quando nós vivemos a casa em consciência, nós sabemos exatamente onde é que estamos, não é? Como eu costumo dizer às pessoas que estudam comigo, é que nós não somos, as nossas casas não são casas de revista. Nós nunca nos podemos esquecer que aquelas fotografias lindíssimas, atenção. Inspiradoras. Inspiradoras. Perigosamente inspiradoras. Pois, o problema é esse. O problema é que nos levam depois a uma dimensão de vergonha e de culpa de que eu não consigo estar ali. Porquê? Porque ali na fotografia não há ninguém a saltar em cima do sofá. Não há nenhum almoço a ser feito ali. Nem a comer biscoitos com a manta, a ver... Exatamente, ou seja, as almofadas estão todas postas naquela dimensão e mais, são fotografias que são trabalhadas em Photoshop, etc, com toda a luz, ou seja, são no fundo setups, não é, que são montados às vezes durante dias para ter aquela fotografia, que é inspirador. Pode ser que é real, não. Não é. Então, nós sabemos fazer essa separação. É mesmo importante, porque senão só nos desgasta, ficamos totalmente desgastados pelo que era suposto ser. E a realidade, que para mim é um dos pressupostos fundamentais do Feng Shui, é que nós devemos trabalhar com o que temos. Fazer o melhor com o que temos realmente, não é? E neste momento é uma das maiores competências que nos está a ser proposta, não é? Quais são os teus recursos verdadeiros? O que é que realmente tens, não é? O que é que tens acesso? Olha, e como é, eu noto aqui também esta questão que é, nesta dimensão família, a arrumação de um não é a arrumação de outro. A ordem, a minha necessidade de ordem não é a necessidade do outro, não é? Tens algo que possas dizer às famílias que nos ouvem? Como é que podem viver bem com esta, ou melhor, com esta dimensão de diferenças? Porque estamos a coabitar 24 horas sem espaço, não é? Sem intervalo. Sim. Há duas coisas que posso dizer. Primeiro que tudo, a ordem que nós damos à casa, ou a forma como nós arrumamos as coisas, tem a ver com a forma como nós pensamos, tem a ver com a nossa estrutura de pensamento. E, obviamente, como seres únicos que somos, as nossas estruturas de pensamento espelham isso, portanto são também diferentes. Novamente, não melhores nem piores, são simplesmente diferentes. Que há muita coisa que possa ser semelhante, claro, mas se nós deixarmos duas pessoas arrumarem a mesma casa em alturas diferentes, as coisas vão estar em sítios diferentes. É inevitável, não é? Então, também posso dizer que estatisticamente grande parte dos divórcios é porque as pessoas não conseguem negociar o seu espaço privado. Não conseguem negociar as suas fronteiras e a definição do que é que precisam no seu espaço privado. Agora, quero só aqui lembrar que o que precisamos no nosso espaço privado deve ser desconstruído a partir da tomada de consciência da expectativa da casa perfeita. Ok? E faz sentido, Sofia, sem querer, faz sentido que também haja não é? Um maior, e por isso é que começaste por onde começaste, com a forma como trabalhas, o autoconhecimento de perceber que projeção é que eu estou a fazer no meu espaço para suprir uma necessidade que não é o espaço que a vai suprir. Sim, não é? Sim, okay. Sim. É muito comum, reparem, isto culturalmente é-nos dito a nós mulheres que nós mulheres somos encarregues do espaço íntimo, do espaço doméstico.
Não é? Então é algo que está subjacente à nossa cultura, que são as mulheres as responsáveis pela dinâmica, pela arrumação, pela manutenção do espaço doméstico. E então isto daqui surge, isto são vários pressupostos, não é? Eu ainda há bocadinho fiz um post de uma frase que achei super interessante, porque é tal coisa de que a verdade liberta-nos, mas antes da verdade nos libertar, nós temos que libertar a verdade, não é? E isso implica libertarmos todos estes pressupostos que muitas vezes nos condicionam brutalmente, não é? Então, aquilo que eu observo em consulta, por exemplo, quando faço consultas a casais, assim de forma genérica, novamente, eu gosto sempre de fazer estes parênteses porque as coisas nunca são assim tão lineares, mas que há sempre, normalmente a mulher sente-se sempre que é ela a gestora principal do espaço. E a partir do momento em que é alguém que chama a si toda esta responsabilidade, não dá espaço aos outros. E ela pode dizer, normalmente são as mulheres que dizem, mas se não for eu a arrumar, ninguém arruma. Não, se não for as outras pessoas não arrumam, é como tu. Okay. Se não for eu a fazer, ninguém vai fazer. Então há aqui uma questão de espaço, há uma questão de ceder esse espaço ao outro, que é muito difícil para as mulheres, porque é algo como se nós estivéssemos, no fundo, a pôr em causa tudo aquilo que nos ensinaram que nós deveríamos de fazer, quer dizer, gostemos ou não de tarefas domésticas, atenção, não tem aqui a ver com gostar do que se faz, mas tem a ver com a carga de responsabilidade social, cultural que temos aos ombros. E a sensação de competência enquanto mãe, enquanto mulher. E de identificação, porque tu identificas-te com isso. Claro. Então quando tu largas mão e quando tu abres espaço para que outras pessoas possam fazer diferente de ti, no limite, não sabes quem és. Perdes a referência. Pois. Então a questão e volto a repetir, obviamente todo este trabalho de reencontrarmos este espaço, de negociar este espaço, de ceder espaço, porque viver em conjunto é sempre ceder espaço, sempre. Não vivemos sozinhos, quer dizer, nós sabemos isso na nossa relação com a natureza, sabemos isso, quer dizer, se vamos a conduzir, se não cedemos espaço, esbarramos todos uns nos outros, não é? Portanto, ceder espaço é uma competência vital. Não só individual, mas comunitária. Então, a partir do momento em que nós temos temos esse espaço, não é? E isto é válido, volto a repetir, isto é válido em contextos não violentos, não agressivos. Óbvio, sim, claro. Em contextos, com todos os nossos desafios, obviamente, todas as casas têm desafios, todas as relações, todas as famílias têm os seus desafios, obviamente, porque assim como não há casas perfeitas, também não há famílias perfeitas, então andamos todos por aqui. Que bom. Portanto, saber ceder e saber deixar que aquele espaço seja cuidado por aquela pessoa que mais o utiliza, faz sentido? Sim, porque cuidar do nosso espaço é uma forma poderosíssima de conexão. Então, eu ouço isto muitas vezes das mulheres principalmente, 98% das mulheres. Pois sou eu que cuido do espaço, ele não quer saber, ele não quer saber de nada. Mas a questão é, tu alguma vez lhe deste espaço para ele querer saber? Estou a falar de maridos, mas também estou a falar de filhos. Sim. Se vai a casa ficar mais caótica daquilo que nós esperaríamos ou daquilo que nós gostaríamos, possivelmente vai, mas isso é também uma construção, ou seja, a partir do momento em que nós largamos esse laço. O controle, exatamente, porque é controle, claro, não é? Claro. Há muita coisa que pode acontecer, mas a realidade é que passa a ser uma construção feita em parceria e em equanimidade. E a desenvolver competências nas crianças. Exatamente. De encontro consigo própria na relação com o espaço. Exatamente. Que habita, não é? E nós cuidamos e pertencemos ao mesmo tempo. Então o ato de cuidar é o ato de pertencer. Então a partir do momento em que nós permitimos que as outras pessoas da nossa família também cuidem à sua maneira, à sua dimensão do seu espaço, ou pelo menos de partes dele, estamos-lhes a dar espaço para pertencerem. Isso é um espaço familiar também. Só que um exemplo muito rápido, eu não arrumo a roupa das minhas filhas, elas é que arrumam. Eu às vezes vou ver as gavetas e faço assim... Mas vamos. É igual aqui. mas é duro. Quando a gente vê uma meia saída
da gaveta e uma almofada entalada não sei aonde. E a roupa suja que ficou ali no canto, porque e tal. Mas faz parte dessa dimensão, porque então as crianças, elas estão em crescimento e o crescimento é um processo, não é nada teórico. Aliás, nós sabemos isso no nosso próprio autodesenvolvimento. Nada disto é teórico. E o Feng Shui também não é teórico, isto é tudo muito experiencial. Então a experiência do nosso espaço faz-nos também crescer e dar às crianças essa dimensão experiencial de responsabilidade do seu próprio espaço, que lá está, que não vai ficar como nós faríamos. Claro que não, mas também são outras pessoas. E remeter, Sofia, para o que eu faço aqui aqui em casa é remeter como é que te sentes. Uhum. Como é que te sentes quando está assim? O teu espaço está assim. Isto está bem para ti? É bom assim? Não é? Por vezes tenho que fazer aqui muito autocontrolo na projeção da linguagem não verbal daquilo que eu estou a transmitir, porque eu já estou em julgamento daquela experiência, não é? Fizeram o mesmo connosco desde sempre. E esse Exato. autojulgamento, esse julgamento que nos fizeram, aqueles olhares, ou aquelas palmadas no rabo, ou seja o que for, depois cada família tem a sua linguagem mais ou menos saudável, não é? Esse julgamento é altamente condicionador da nossa própria experiência de pertencer. E nós não sabemos como nos sentimos relativamente a alguma coisa até experienciarmos essa relação direta de mexer e pertencer. Tão bom. Obrigada, Sofia. Estamos aqui a ter partilhas tão bonitas. Eu já vou lê-las para a gente. Eu queria te deixar mais uma pergunta. Já estamos aqui. Uma pergunta, um enquadramento para te ouvir. É algo que nós estamos todos a ouvir de uma forma ou de outra, que é regressar à normalidade. Eu ponho aqui muitas aspas, porque eu tenho uma perspectiva sobre esta questão da normalidade, mas já tivemos oportunidades também de conversar um pouco sobre isto. Eu gostava muito que partilhasses qual é a tua perspectiva sobre este regresso à normalidade que se prevê. Não é? Sim, sim. Eu acho que este momento alquímico e de transmutação porque estamos a passar, não necessariamente porque quisemos, mas porque é necessário que assim seja, ajuda-nos também a selecionar que partes da normalidade são normais. Exato. E o que é normal? Exato, o que é normalidade para nós? Isso podermos... Quer dizer, isso é um lugar de um privilégio enorme, nós podermos de alguma forma ter esse reencontro e podermos selecionar o que é normal, porque de facto há muito na nossa normalidade que é muito tóxico para as nossas relações, para o nosso sentido de pertença, para a nossa conexão, para o nosso tempo. O corpo, tudo, para o coração. Tudo. Eu acho, pessoalmente, é apenas que aquilo que nós temos de mais valioso é o nosso tempo. O nosso tempo é à volta do qual tudo gira. Uhum. E a nossa normalidade rouba-nos tempo. Muito tempo. Então o tempo é algo que, estou a falar pessoalmente para mim, é algo que eu quero reequacionar. Como é que eu quero que essa normalidade retome? É algo que estamos aqui a fazer em casa quase diariamente, é repensar o que é isso. Sim, exatamente. Então é sem dúvida um ponto muito abençoado e muito privilegiado podermos ter esse tempo, não é? E esse espaço para conseguirmos fazer esse discernimento consciente. Mas a realidade é que eu acredito que a mudança ou a evolução do ser humano enquanto sociedade mais integrada, mais relacional, mais consciente, está em cada um de nós, não está em nenhum governo, não está em nenhuma entidade, não está a mudança vem de nós, não é? E por isso é que acho que este momento é tão importante para isso também. E em termos práticos, se por um lado este momento tão desafiante nos aborrece, é exatamente valioso porque nos aborrece. Eu percebo também.
É exatamente, não é? Porquê que nos aborrece parar, estar, não é? São Sim. reflexões muito profundas que nos estão a ser propostas. Eu também acho que há, por isso é que eu falo que há aqui tesouros que nós ainda estamos por descobrir e ainda vão levar o seu tempo para serem percebidos. E mastigados e integrados eu acho que a vantagem desta quarentena é que é muito corpórea, não é? Nós sentimos muito esta tal prisão no corpo, não é? O nosso corpo está confinado, mas isso é também uma vantagem, porque quando as coisas também são sentidas no corpo, são integradas no corpo e as verdadeiras aprendizagens estão no corpo, não estão aqui, não é? Aqui há tomadas de consciência que podem ser importantes, claro, mas até que sejam incorporadas nos tecidos, nos ossos, nos músculos, nos tendões, são ideias, quer dizer, válidas, claro, mas eu não as sei trazer para o meu dia-a-dia. Então a enorme vantagem deste não tempo é podermos reincorporar-nos. Eu tenho transmitido através das minhas comunicações que vou fazendo com quem me acompanha, esta questão que eu acho que realmente está, um dos tesouros é o reconhecimento do que realmente importa, não é? E isto que trazes, não é? De vir ao corpo, eu estou já há algum tempo que ganho consciência, por exemplo, em termos pessoais, partilho também, porque todos nós estamos aqui em conversa, não é? A importância da natureza, de estar na terra, não é? De estar na árvore, nas folhas, o cheiro, a sensação. E isto já vinha a crescer em mim há um tempo e neste momento, aquilo que estás a dizer, está a ser sentido muito no corpo, é cada vez mais algo que já não há volta a dar. Não é? Já está de tal forma incorporado, como dizes, tem tanto poder essa palavra, que já não há volta a dar, já não consigo passar sem, não é? Ou seja, o tal regresso, quando for voluntário o nosso movimento, a consciência da necessidade do espaço terra, floresta, é uma vivência incorporada, não é? Porque sentimos a falta. Infelizmente o ser humano precisa de sentir a falta para reconhecer também a importância, não é? Sim, sim. Sim, nunca foi opcional essa conexão está cá sempre, de todo, Exato. nunca foi esquecida, quer dizer, foi esquecida conscientemente, não é? Conscientemente, Devido exato. à normalidade, a normalidade cortou-nos dessa conexão vital. E achamos que podemos dispensá-la. Exatamente, exatamente, mas não. Obrigada, Sofia. Olha, vamos abrir então espaço para quem queira deixar alguma pergunta. Faz sentido? Sim, claro. Então, alguém quer deixar alguma pergunta aqui escrita para a gente partilhar com a Sofia? Enquanto escrevem, eu vou partilhando aqui coisas tão bonitas que foram sendo ditas e obrigada. Então, vamos lá. O espaço criativo foi aqui referido. A Marisa Mata diz: gostava de não ser tão exigente comigo em relação à casa. Não é? Como faço? Fomos também falando sobre isso. Concordo totalmente, temos de ter casas reais, a Sandra Ferreira. São para serem vividas e não imaculadas, senão não usufruímos. O pior é quando as pessoas na mesma casa não têm a mesma opinião, também falamos, não é? Esse é o desafio, esse encontro, não é? Esse reencontro é um desafio, sem dúvida. Mesmo. A Maria, essa é a grande competência que estaremos a recuperar e a desenvolver agora a este momento. Que bom ouvir isto. Aqui também é igual, quando partilhávamos aqui os exemplos da utilização do espaço e a autonomia das crianças na utilização do espaço. Muito bem. Isto promove individualidade, autogestão, autonomia, responsabilidade, logo liberdade, diz-nos a Karina. A nossa Hélia, completamente, e até da nossa noção de organização e arrumação, não tivemos como experienciá-las. Sim. É um enorme condicionamento cultural, na verdade. É assim... parece um pormenor, mas não é. É um por maior de todas as dimensões e mais algumas. Alguém tem alguma mensagem que nos queira deixar? Alguma pergunta? Então, se não tiverem,
vou pedir para abrirmos as câmaras outra vez e podermos então fazer aqui a nossa despedida. Que bom, que bonito vermos as pessoas connosco. Muito obrigada às duas, diz a Maria de Fátima, a Sandra grata Mónica pela partilha e iniciativa. A Maria diz a normalidade tóxica é uma frase fantástica. Sim. É muito real, infelizmente é real. Que possamos levar esta sabedoria à prática, não é, Sofia? É Sim, uma grande aprendizagem que pede compromisso, pede presença, não é? De estarmos conectadas com cada momento. Eu, da minha parte, Sofia, queres fechar? Queres dizer algo para a gente? Primeiro quero agradecer-te a ti pela disponibilidade, pela criatividade e por toda a organização e pelo convite. E também quero convidar todos a reencontrarem-se na casa. Qual é a melhor zona da vossa casa neste momento? Qual é esse espaço? E honrar esse espaço, guardá-lo no coração e nutri-lo. Exatamente. Não é? Exatamente. Que bonito. Obrigada, que bom. Então fica esta proposta. Depois, quem quiser escrever-nos, eu vou-vos mandar depois um e-mail a pedir a vossa partilha, para partilhar também com a Sofia. Eu estou de coração, o coração bate com uma força enorme, estou incorporada nesta sensação tão profunda de amor e de gratidão e de alegria, sinto muita alegria também. Bem-ajam por terem escolhido estar aqui connosco e espero que tenhamos trazido e obrigada, Sofia, foi maravilhoso ouvir-te e aprender contigo mais uma vez. Obrigada. E obrigada a todas que estiveram aqui. Bem-ajam. Uma noite feliz e boas vivências. Boas vivências na casa. Na casa porque não é. Bem-ajam. Sofia, fica um bocadinho aqui para a gente estar. Bem-ajam a todas e até já. Hélia, minha querida. Até já, obrigada. Até já. Estamos com a Hélia no dia 29. Voltamos, cá estaremos. Tão bom, tão bom. Obrigada a todas.